Todos encontraram? Diz o texto. Neemias, essa é a história de Neemias, filho de Acalia. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes. É nome difícil de falar, hein? Como eu pronunciei esse nome? Isso, Artaxerxes. Rei da Pérsia, eu me chamo Neemias. Estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali perto desprezavam, dizendo finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias e fiquei chorando e não comi e fiz a Deus essa oração. Neemias, quando ficou sabendo que estava acontecendo em Jerusalém, 120 anos essa cidade foi abatida e os muros continuavam derrubados, os portões queimados, suas pedras, havia um monte de tudo. Neemias começou a chorar e entrou em santo jejum e a falar com Deus. Olha a função da oração a falar com Deus. Durante o tempo que Neemias falava com Deus em jejum, Deus começou a dar a ele estratégia. Deus começou a ensinar a Neemias o que fazer, como fazer e a hora certa de fazer. Pois Neemias não desistiu. Ele chorava amargamente por seus irmãos antepassados que ali naquela cidade estavam. Veja bem que Neemias estava 100 e tantos quilômetros de distância de Jerusalém. E Jerusalém havia 120 anos derrotado. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, me entenda assim porque eu não sei pronunciar essa palavra. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e eu servi, e nunca me havia sido triste. Neemias era um copeiro. Ele servia vinho para o rei. E naquela ocasião, nenhum empregado poderia aparecer diante do rei com uma cara triste. Com aparência triste ou abatido, o rei mandava matar imediatamente. Como Neemias era uma pessoa voltada para Deus, e sempre o homem que é voltado para Deus, ele tem um semblante alegre. Se ele fica triste, ele guarda a tristeza para dentro, não deixa transparecer em seu rosto. Em momento nenhum ele fala que está triste ou sofrendo. Mas nesse dia, Neemias, aleluia, estava com o coração ardendo tremendamente, e o rei percebeu que estava triste. Perguntou o rei a ele: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruína e os seus portões são queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender o pedido meu, desde que eu vá para a terra de Judá a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Olha só que coisa. Ao rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o seu pedido, com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. Eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste com instruções para que me deixasse passar até chegar à região de Judá. Também pedi carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Essa foi a primeira vez. Veja bem que a história já começou aí. Força da oração. Existe fé, igreja, emocional, fé moral e religiosa. Chama-se fé moral.
Pois a fé viva é aquela que você ora a Deus em primeiro, apresenta a Ele um projeto, apresenta a Ele a situação em que se encontra e jejua para que Deus comece a falar contigo e dar instrução do que fazer. Para prosseguirmos, para vencer, para ter um templo material ou espiritual, precisamos primeiramente dobrar o joelho e buscar a Deus. É impossível você consertar uma casa se primeiro não tiver pautado na presença de Deus. É difícil você começar a consertar algo se Deus não estiver à frente desse trabalho. Como você vai ter direção? Como está a sua vida espiritual? Esse tipo que habita o Espírito Santo. Muitas das vezes, porque o inimigo é astuto, ele começa a entrar no seu caminho com ciladas e palavras erradas, tirar você do propósito do caminho. Nós, crentes, temos um propósito no caminho só a seguir. É Jesus, a salvação eterna, a vida com Ele no céu, andar com Cristo, estar com Cristo, ouvir Cristo, viver com Ele. O adversário, então, ele vem e começa a trazer palavras negativas, distorcer o seu caminho, distorcer o seu projeto. Não quer que você edifique ou conserte um templo. A função dele é mexer nesse templo, é mexer nessa casa que é você mesmo. Ele procura derrubar você de pouco a pouco, começando pela fé. Nada é pior do que um tombo quando a pessoa perde a fé. Ele retrocede. Ele volta ao estado anterior, quando ele estava, quando conheceu a palavra de Deus. Homem de pequena fé, piso derrubado, todo estragado, cheio de entulho, coisa suja lá de fora. Um templo sujo, ele traz de fora, carrega sobre si maldição que vem de fora. Então você precisa edificar o templo, limpar esse templo, tirar o que está sujo, tirar toda a imundícia e começar a construir. Neemias, um homem de muita fé viva, nos deixa o exemplo. Estudar a palavra de Deus é um deles. Buscar a palavra de Deus. Jejuar e orar, Senhor, me dá direção como vou edificar um templo, se não tem por onde começar. Abre o coração para Deus. E ele começa então a colocar estratégia no seu coração. Quando ele percebe que você é uma pessoa de audácia, de atitude, de ousadia, de persistência, de coragem, capacidade de ser um líder. Neemias foi então para essa cidade de Jerusalém. Mas quando Neemias, vamos entrar agora no capítulo 2, no versículo 16, para dar sequência. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo onde eu tinha ido. Veja bem que Neemias, quando ele chegou na cidade de Jerusalém, ele foi rodear as muralhas de Jerusalém à noite. A estratégia é tão grande. Para saber por onde começar, como começar, qual o lado melhor de começar, qual a estratégia tomar. Tudo que vamos fazer concernente ao nome de Deus, na nossa vida espiritual ou mesmo em casa, temos que ter uma estratégia. Temos que observar de qual lado melhor para começar. Porque às vezes queremos começar do fim. Temos que ter um começo, o básico. Começamos por onde? A minha família está toda desmanchada dentro de casa. Como vou erguer esse tempo dentro da minha casa? Vou começar por onde? Primeiro lugar, dobrar o joelho e buscar o Senhor na palavra. Então o Senhor, nosso Deus, Ele vai nos ensinar como começar a lidar com a família. Se você sabe lidar com a sua família em casa, você vai saber que o inimigo tem uma estratégia muito grande. A princípio, ele quer ser parceiro do lar. Mas, pastor, você está distorcendo da palavra de Neemias de maneira alguma. É porque o inimigo, quando ele quer ser parceiro em tudo que você faz, é para te derrubar. Ele nunca quer ser parceiro para te erguer, te ajudar a conquistar um objetivo, para ajudar você a executar algo. Ter êxito no que faz. 16. Neemias. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali eu não tinha contado nada nenhum dos judeus. Aos sacerdotes, autoridades oficiais ou a qualquer outra pessoa, queria tomar parte no trabalho, mas aí
Eu lhe disse: veja como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas, e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Vamos olhar para nós cristãos. Veja bem que o acusador, ele usa a pessoa lá de fora para nos acusar. Muitas das vezes usa membros da nossa família também para nos acusar. Aí, você quer ser bom, você é crente, ou que situação você tem? É porque se nós começarmos a fazer algo errado, não tiver uma estratégia, não tiver uma direção de Deus, pode ter certeza que seremos acusados justamente. Para fazer algo que tenha êxito, temos que ter estratégia e conhecimento da palavra de Deus. Temos que ter e entregar o nosso coração para que o Senhor trabalhe. Ele põe na mente desse coração o que fazer, como fazer e a hora de começar. Mas veja bem, quando você quer ser um líder, e deve ser líder, tem que ser um líder, na sua casa, na igreja, no trabalho, onde quer que você for, alguém vai tentar te parar no caminho. A hora de você levantar a mão e dizer para ele: basta, saia de mim, eu não te conheço, afasta-te de mim. Tem que ter no seu coração uma palavra não. Não te conheço, não entendo o que você fala, tu não faz parte do meu plano. Não tenha medo de dizer a verdade, é não e pronto. Fica de frente. Segura este arado. Deixa eu continuar um pouco mais. Vamos começar a construção. E se aprontaram para começar o trabalho, porém, Sanbalat, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam o que estavam fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês se revoltaram contra o rei? E eu respondi: isso é Neemias. O Deus do céu nos dará sempre, ou melhor, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês, porém, vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm direito da cidade de cidadãos e não têm nenhuma parte na tradição religiosa do povo de Israel. Já bem que Sanbalat, ele quis parar Neemias, afrontar Neemias. Quando você começa algo a fazer, primeiramente vai vir ao seu encontro é um ataque. Ele vem de todos os lados. Tem ataque que ele vem em forma de enfermidade. Você tem algo a fazer, a enfermidade te pega e põe em cama. Mas se você consegue levantar dessa cama e executar e ir em frente, você tem que fazer. E entender que aquilo é um ataque do inimigo. Já fui atacado assim, não, Grau. Então o inimigo, ele ataca de todas as maneiras. Primeiro ele fala que você não consegue. Mas fazer isso aí, você não é capaz. Em Jerusalém, achava-se que jamais poderia levantar as muralhas, porque aquele povo vivia numa miséria total. Espiritualmente decaídos, fé morta. Via aqueles muros caídos, portões queimados, pedras queimadas. Será que alguém constrói? 120 anos, igreja. Ninguém teve a ousadia de pegar uma pedra sequer, levantar ou tirar uma pedra do entulho. É impossível levantar as muralhas de Jerusalém desse tamanho. Nunca achava-se que era capaz de erguer. Quando o homem ousado, usado por Deus, de coração cheio de amor, de fé, determinação, capacidade que Deus entregou a ele de líder, aparece então um ataque do inimigo. Você não vai construir. Não é capaz de construir. Ora bem que em Jerusalém havia muitos moradores, anciões, religiosos, governadores, mas todos ficavam coagidos com o ataque do inimigo, de maneira que nenhum sequer procurava erguer Jerusalém. Cidade santa, grande, enorme, e impossível ao olho do homem que não tem fé viva. Há uma diferença de uma fé viva com a fé morta. Como eu disse no começo, emocional, religiosa e emocional, tem que ser banido dos vossos corações. Mas, pastor, eu vou para a igreja domingo, terça-feira, quinta-feira, e novamente no sábado, como do jovem. Você vem para a igreja com a fé viva ou a fé emocional? Para sentir a presença ou para ouvir a palavra?
Às vezes alguém chega na igreja, pastor, não sentia a presença de Deus, vai embora triste. Não vivemos por sentir, vivemos por ouvir. Mas se você vive por ouvir, então sua fé é viva. Se você vive por sentir, a sua fé é emocional. Se eu não sentir a presença de Deus, o culto foi uma misericórdia. Se eu não sentir a presença de Deus, hoje não aconteceu nada. Você não sente porque em você há uma fé emocional e religiosa. Tira isso do teu coração. Fé emocional. Vê um irmão falar em língua, você chora também. Coração cheio de emoção. Vê um irmão triste, você se entristece também. Ao invés de você pôr a mão sobre ele, orar a Deus em favor daquela pessoa, você entristece. Fé religiosa. Abane isso de vosso coração. Põe no seu coração fé viva. Fé viva é de atitude. Fé viva é de capacidade, de coragem, liderança. Não ter medo de enfrentar o oposto. Não retroceder jamais. Não voltar no começo. Não parar no meio do caminho. Às vezes você dá 2 passos. Alguém fala, esse passo. Você dá conta? É o suficiente para você parar. Nessa hora a fé emocional você não conta. Mas se você tiver fé viva, você fala para ele, não só por conta dessa, como outras que virão. Deixa eu prosseguir um pouco mais. Como eu disse antes, primeira vez que eu leciono, parece que eu estou vendo depois, parece que vai pregando, não é? Mas vocês recebam assim em nome de Jesus. Amém? Deixa eu passar para o capítulo 3. Melhor, deixa eu ir aonde eu anotei alguma coisa em casa. Para ver se eu não faço nada errado. Porque para Deus tem que ser o melhor. Não é a quantidade que faz para Deus. É o pouco com qualidade. Talvez você quer fazer muito, mas não tem qualidade, Deus não recebe. Se você fizer um pouquinho só, e esse pouquinho tiver qualidade, veja certo que Deus vai receber. Eu tenho quanto tempo? Perdão, 10. Amém. Então está 9, somos 15 para 10. Deixa eu entrar um pouco esse lado de cá. Vamos falar um pouco da estratégia. Sempre que perceber que a fé que entre os povos de Deus estiver morta, fé religiosa, moral, emocional, morta, aí precisamos de uma reforma, de um grande livro. É incumbido ao pastor da igreja, ele é o líder da igreja, incentivar a igreja no conhecimento e crescimento da fé. Todo homem tem fé. Veja bem que o homem católico, o homem que não professa credo religioso ou que não é crente em Jesus, ele tem fé. Tem fé e acredita, por isso tem êxito, tem muitas coisas que ele faz. Mas a fé dele é morta, emocional. Só que ele acredita tanto e mais, é mais tanto, que acontece, que acaba tendo ajuda. Ou vem direto do céu, ou o adversário ajuda. Quando o adversário ajuda, segura ele para que ele não venha para a igreja. E quando o adversário dá e toma, aí ele começa a querer vir para a igreja. Porque aí começa a entrar a enfermidade espiritual. Quando a fé na igreja começa a cair ou a diminuir, é hora do líder da igreja se levantar sobre a igreja. Promover ações de reforma. Uma reforma espiritual dentro da igreja. Se começa por orações de jejum. Em um propósito só. Mudar a atitude do ser humano. Mudar a maneira de ser evangélico. Mudar a maneira de ter a visão. Ter visão espiritual. Fechar a visão da carne. Porque a visão da carne, tudo que você vê é dentro. Mas o que você vê na visão espiritual é lindo. A diferença está aí. O belo por lindo. A visão da carne de carro é muito bonito. A visão espiritual ele é um automóvel que te conduz aonde você quer ir. Ele não é lindo. É um objeto útil para você. A visão espiritual na igreja, você tem o prazer de contemplar a presença de anjo andar pela igreja. Você tem o privilégio de ver fogo descer do céu. Quando você fecha o olho e entra no mundo espiritual, você contempla na igreja o adversário e contempla anjo. Não pensa você que o adversário não entra na igreja que entra. Nós, os líderes que sobem no altar, você não imagina o tamanho do ataque. Já viu, pai?
Você senta ali e começa a ver o adversário passar diante dos nossos olhos. Ele começa a correr na igreja. Ele está correndo de algo. Ele entra correndo e sai correndo também. Porque da maneira que ele entra correndo, os irmãos na vida espiritual, na fé viva, a fé que remove montanha, faz com que ele saia. Ele entra por uma janela, sai por uma porta. Subindo aqui no altar, ao sentar ali, o adversário, 2 ou 3 vezes ele anda sobre a igreja. Sempre antes de começar o culto, o trabalho. Sempre. Mas quando a igreja está voltada para uma fé viva, a reforma está sendo feita, o pastor da igreja começa a mudar a natureza da igreja, nem na porta o adversário chega. Aleluia. Por quê, pai? No momento que sua fé começa a ser viva, Deus te reveste de poder e de glória. Como é isso, poder e glória? Vou voltar um pouquinho atrás, lá em Gênesis. Adão e Eva se encontravam nu no paraíso. O conhecimento que se diz na palavra nu, poderíamos dizer que estava totalmente despido. E outra linguagem, selado, vestido de poder e glória. Você não via nunca a nudez de Adão, jamais veria a nudez de Eva. Porque estavam vestidos de poder e glória. A fé viva faz com que você se vista do poder e da glória. No momento que você se veste do poder e glória, o adversário não vê você. Ele não vê você como eu estou vendo agora. A tua glória, o teu poder, a fé viva que está em você, ofusca de tal maneira o olho do adversário que nem um ataque dele chega em você. Crente não é pego com Maria. Crente não recebe ataque de maldição e inveja. Crente na palavra de Deus, com a fé viva, nunca tem enfermidade espiritual, a não ser que Deus dê autorização para que tu passe prova. Somente na prova. Eu nunca vi contar que um crente na pessoa de Deus sofresse ataque maligno, câncer, epilepsia e os demais outras enfermidades. Se ele estivesse com a fé viva. Mas por que não ataca? A fé viva, irmão, é você estar vestido com poder e glória, enfermidade maligna nenhuma toca em você. Estou distorcendo um pouquinho o assunto, é para você saber o poder da fé viva. O poder que é a fé viva, o poder da oração, a estratégia do homem, a ousadia do homem, quando está coberto do poder de Deus. Quando perceber que a igreja está perdendo o amor, a comunhão com todos, a fé deve-se fazer uma reforma de lei e doutrina com a liderança. Muda-se então uma doutrina, porque às vezes tem uma doutrina que está deixando com que a igreja vai perdendo a fé. Vai fazendo com que o seu templo, a sua casa comece a quebrar. Se quebra a casa com facilmente. Hoje nós temos uma facilidade de deixar o templo quebrar. O templo virar ruína, você não calcula tanto. Se você deixar o adversário atravessar o seu caminho em sua casa, mesmo sem você perceber, ele entra quando você fala algo errado. Quando você pronuncia algo errado na sua casa. Exemplo. Vou te dar um exemplo que é comum em casa. O marido gosta muito de falar. Aquela mulher. Aquela cidadã. Eu conheço pessoas que chamam mulher de vai. Conheço pessoas que chamam mulher que não é um bife bom. Conheço pessoas que chamam mulher de troço. Abre-se então a porta, o adversário entra na casa e se torna parceiro do casal. O que ele vai fazer? Ele dentro? Quebrar esse tempo de você. Vai trazendo uma ruína na sua casa de tal maneira que um ou outro vai quebrar na fé. Um ou outro vai deixar um tempo desmoronar de tal maneira que você se torna um crente de fé morto. Mas eu vou para a igreja atrás de campanha. Vou atrás da igreja através para ouvir a pregação, a doutrina, lição, mas continua na mesmice. Esqueceu de olhar que lá atrás você abriu a porta, o adversário entrou, quebrou o seu templo, quebrou a muralha que você tinha, que dividia entre você e o adversário. Tem que haver uma muralha na sua vida. Espiritualmente, o adversário não pode pular essa muralha.
Ele não tem poder e não deve passar nunca do lado que você está. O anjo acampa ao redor daquele que o tem. Mas para acampar ao seu lado, é necessário que você faça sempre reforma na sua casa. Faça uma reforma na sua vida espiritual constantemente. Já ouvi pais, ou já ouvi falar de pais, maltratar uma criança. Você não quer imaginar o tamanho do erro que é maltratar um pequenino. Mas, pastor, é meu filho, tem que corrigir. A correção que Deus manda ter com o filho não é com açoite, não é com palavras pesadas, é com amor. Quando se corrige um filho com palavras erradas, o adversário deixou o querubim dentro da casa. Querubim não é mirim, perdão, Deus me perdoa. Ele entra dentro de uma casa para destruir a vida de uma criança. Olha que vai virar um entulho na sua casa. Você olha para o templo que é você, a construção da sua casa desmoronando. Só falamos de vida espiritual. Material não sobe para o céu, mas espiritual vai. Então tem que construir essa casa espiritual, mas faltar na palavra de Deus, na ousadia, na oração de jejum. Fecha a porta ao adversário. Quantas vezes o adversário chega no ouvido de alguém e diz: esse seu projeto não vai avante, você quer ser patrão de si mesmo, quer levantar um propósito, você tem uma empresa, quer crescer em empresa, alguém da sua família ou não, diz que não dá certo. Se você der ouvido, não dá mesmo. Porque no momento que você der ouvido, para pensar naquela palavra, só se parar para dar ouvido ao adversário. Quando ele entra, ele toma conta. Aí, meu amigo, você tem que voltar para trás. Dobrar o joelho e pedir em oração. Pedir a Deus que cresça em ti uma fé viva. Mas se você está com a fé viva, jamais o adversário vai tomar conta do seu negócio, porque você vai ter uma palavra de não, de basta. Deus precisa de homens líderes, tementes e com fé, viva para ser líderes e que tenha capacidade de efetuar uma reforma dentro da igreja e entre os membros, citar reforma dentro do lar, famílias e na igreja. Se tiver fé viva e ser um líder com muita fé viva, ter capacidade para o cargo. Tem obreiros, diáconos, evangelistas, pastores que ora a Deus para receber esse cargo. Ele não tem nenhum chamado de ser um pastor, mas ele ora tanto a Deus que uma hora Deus diz: se você está insistindo, eu vou te dar. Mas vamos ver de onde você tem capacidade ou ousadia. Se você pede algo para Deus, você tem que pôr no seu coração ousadia e encher seu coração de fé viva. Acreditar plenamente que Deus está no negócio à frente de tudo que você vai começar a fazer. Quase termina. Deus é maravilhoso. Alguém pode dizer aleluia? Se você não está gostando, mas tome parte de alguma das palavras para que possa crescer o seu coração. Se ainda não estou agradando com minhas palavras, porque nunca celebrei uma escola dominical. Reforma, aleluia. Glória, glória a Deus. Falando da reforma ética, deixa eu ler um texto antes. Ter fé viva acima de tudo, ouvir Deus falar, ter ousadia, determinação, atitude, coragem, confiança total em Deus. Dá um tiro na ética. Sempre que tiver projeto de jejuar, orar a Deus, pois haverá sempre o ataque do adversário para fazer você parar. Toda determinação tem ética a ser cumprida, que é determinado pelo estatuto requisito da igreja local. Ter ética, não comentar assuntos de outras pessoas para outras pessoas. Exemplo, o médico nunca fala para outra pessoa que não seja da área o que você tem. Ele vai te examinar e falar: nossa, aquela pessoa está assim, para alguém que não é da área. O pastor não comenta o segredo, a confissão de um membro para a igreja ou outras pessoas fora da congregação de fé.
Ética é você guardar com você o que você aprende. Está ligado entre você e Deus. Há coisas que Deus mostra para você e que fala, que tem que ficar contigo. Se você perder a ética, você vai começar a comentar: nossa, Deus me mostrou tal coisa assim, assim. O adversário pode pegar essa palavra que você disse e usar como arma para te atacar. O adversário pode usar aquilo que você vê e comentou na hora errada, para a pessoa errada, sem que Deus autorize. Veja bem que eu passei por prova terrível e passei por experiência muito grande, vida pós-morte. Para comentar à igreja ou algumas pessoas, quando Deus havia me chamado para experimentar a morte, foi muito e muito tempo de oração. Até que um dia Deus permitiu que eu pudesse contar e testemunhar quando eu morri na presença de Deus. Hoje eu tenho liberdade de comentar, porque eu já não tenho ataque do inimigo, ele não tem força em me atacar sobre isso. Então eu tinha que ter essa ética e não comentar. A experiência espiritual que eu tive, morrer na presença de Deus, subir até a dimensão, voltar para esse plano. Ei, Ramanai, não é fácil. Ter minha séria, ou Ramanai, contato. Aleluia, com Deus vivo. Vida após morte é uma experiência espetacular. Só aí você vai ter a capacidade de entender que morrer não dói, ter medo de morrer é bobagem. É gostoso porque você encontra com o Criador do céu e da terra. Sair daqui para estar com Deus é espetacular. Eu mudei a pregação que Deus pede que eu fale sobre ti. Mas a ética é isso, guarda contigo. Para comentar, só se Deus autorizar. Já estou no final da cidade da Heitor. Resumindo, em Neemias foi vitorioso porque ele determinou com uma equipe de pessoas que moravam em Jerusalém, falou: agora você na sua casa constrói o muro que está em frente à sua casa. E todos assim fizeram, por muitos governadores, não dá tempo mais de falar, mas foram muitos governadores de províncias de pessoas que juntaram para construir o muro de Jerusalém. Foi erguido a muralha, feitos os portões, colocados trancas e fechaduras. Houve vitória, por determinação, por liderança de um homem, pela fé em Deus, fé viva. Vai haver muito alguém que vai levantar a mão para ti e dizer que pare. Você vai dizer: saia do meu caminho em nome de Jesus. Seja irmão de sangue, seja irmão de igreja, seja quem for, diz não para essas pessoas num projeto que você tem. Só você e Deus sabem se o projeto é lícito ou não. É porque você vai apresentar para Deus. É lícito porque você apresenta com a sua fé viva. Então Deus vai te dar autoridade, autonomia, confiança. Então o Senhor vai dar guarda, vai colocar anjo do seu lado. Quando o arcanjo está contigo, igreja, nada te para. Quando os arcanjos andam com você, nem o adversário tem a ousadia de atravessar o seu caminho. O arcanjo é a pessoa que Deus manda. Gabriel, Rafael e demais arcanjos são anjos da palavra de Deus, anjos de confiança de Deus. Lúcifer era um arcanjo de confiança. Olha, hoje Deus nos entrega arcanjos da total confiança de Deus, que nem o adversário se atreve a passar no caminho dele. Bem, da noite de entregar, são 10 horas. 10h20, aleluia. Posso falar um pouco mais? Penso, diferente. Graças a Deus. Aí a gente não tem experiência. Como eu já disse antes, nunca participei 2 ou 3 vezes de escola dominical. Convergência. Exatamente. Veja bem que o que a irmã coloca é maravilhoso, 52 dias. Para uma nação, para reunir um grupo enorme. Eu não sei se a Bíblia fala o número de pessoas que trabalharam nessa solução. Mas que Neemias,
com a sabedoria que Deus lhe entregou, a capacidade, a liderança. Veja bem que muitos tentaram parar. É que eu não estou entrando no texto, mas o texto é maravilhoso, de pregação, é maravilhoso pregar essa palavra de Deus. Mas fala que muitos tentaram parar de mim. Foram vários ataques. Chegou o ponto que Neemias colocou soldados para trabalhar. Uma mão a espada, a outra o material da construção. Neemias colocou um homem do lado dele, um rapaz com uma corneta, porque o povo queria atacar Jerusalém. Os de fora, os inimigos, os adversários. Chegou a pagar anciões, pessoas da confiança, para chegar em Neemias, confundir a mente dele, para que ele parasse e se escondesse, porque o ataque do inimigo era grande e ia matar Neemias. Mas Neemias sabia que aquele ataque era do adversário. E ele ainda amaldiçoou a Deus. Mas o Neemias, com a sua estratégia, orando sempre no Senhor, ele colocou um grupo, grupos em grupos, família inteira, marido, filhos e filhas, empregados para construir a muralha. Eu imagino, não sei que altura que é a muralha, mas eu creio que é muito alto. Chegaram a ver que a muralha se tão fraquinha que uma raposa subisse em cima da muralha caía. Obra que Deus executa, nada põe por terra. Não tem vendaval, tempestade, ataque algum de adversário, que essa muralha cai por terra. Você é esse templo que Deus constrói. Você é uma muralha que nunca pode ser abatida. O adversário, Aramatéria, jamais pode tocar em ti. Tu és muralha de Jerusalém. Tu és uma fortaleza. Edifica tua parede no alicerce de Jesus. O Espírito Santo, ele atua, ele fortalece, ele cimenta você. Ele reforma, ele põe tudo no lugar. Ele tira o que está queimado, quebrado e põe novo. Ele te dá coração novo. Ele te dá espírito novo. O Espírito Santo te reforma dentro e fora. Há crente que você olha para ele, está tão novinho, tão sério, reformado da cabeça aos pés, que sai fogo das suas narizes. Você olha para um crente que está brilhando, reformado, por trás, de frente, de lado, de cima, por baixo, ele está zero, pá, zero, novinho em folha. Mas se você começar a entrar na palavra de Deus e aprender que na sua casa somente o Espírito Santo, anjos do céu, têm o direito e privilégio de entrar, o seu templo você constrói dia por dia. Aqui levou 52 dias. Você pode levar 5 anos, 10 anos, 15 anos ou mais, ou menos, para colocar esse templo totalmente reformado na presença de Deus. É porque muitas vezes você começa a construir esse templo, a reformar ele, você vai perceber quando ele está em ruína, é quando a sua fé começa a oscilar. É quando você tem necessidade de fazer campanha. Quando você tem necessidade de estar todo dia na igreja buscando alguém que ponha a mão sobre você para orar em seu favor. É hora de você parar e refletir. Espera aí. O meu tempo está em ruína. Se eu preciso de alguém para me fortalecer, para me reconstruir, alguma coisa em mim está errada. A fé viva está morrendo e está entrando emocional. Volto a dizer, cuidado com a fé emocional e moral e religiosa. Essa fé não se põe diante de Deus, lá em cima, aqui sim. Mas quando você tem uma fé moral e ora ao Senhor, Ele manda uma bênção, tem alguém tentando minerar ele de lá. Tem um adversário tentando passar a mão antes de você. Porque sua fé moral é tão fraquinha que é difícil você segurar essa bênção. Então, se você tem uma fé viva, pediu que chegou. O êxito é na hora. Pode observar, sei que todos aqui já pediram oração para outras. E essa pessoa ora por você, você vai para casa sentindo a mesma coisa. Se assim acontece que a tua fé é emocional e é moral, religiosa. Se alguém colocou a mão em você e orou, você vai embora esperando acontecer, é porque a sua fé é emocional.
Fé viva quando você pede, pastor, ora por mim, coloca a mão em você, a tua fé e a minha, ligada ao céu na intercessão, acontece na hora que você pede. É milagre. Extraordinário. O impossível acontece na hora. Imagina se um cego chega aqui, irmão, eu não enxergo, ora por mim, para que eu enxergue. A minha fé é morta, eu boto a mão em cima desse homem. A igreja tem fé emocional, a igreja me ajuda em oração. Oramos para ele, quando ele abriu o olho e continua cego. Tanto a minha como as demais dos irmãos é fé emocional. Não surgiu ele. A igreja está me entendendo? Fé viva é quando você fala, acontece e acontece. Chuva para, em nome de Jesus ela para. Vento para, em nome de Jesus ele para. Eu faço muito isso. Quando há uma chuva que eu venho com vento, a primeira coisa que eu faço é lá fora e dar hora. Eu não aceito você vir com a chuva. Por quê? Há pessoas que casebre tão fraquinhos que não suportam um vento de 50 quilômetros. Aí vem o vento de chuva que ele vai para o terra. A mãe, tem um monte de filhinho, que não tem marido, está em casa sozinho, passar um vendaval dele. Mulher não tem a astúcia que o homem tem em alguns momentos. O homem é mais atrevido, ele é mais afoito, e a mulher sente medo, ela quer cuidar dos filhos, e uma chuva dessa vai fazer dano. Então eu determino que a chuva parou, o vento para. Um dia eu estava morando no Rio Formoso e deixou uma chuva muito forte. Cheguei na minha área e falei, chuva, chega de chover. Parou na hora, eu fiquei com tanta vergonha, que ao invés de eu agradecer, foi orado e me pedi perdão. Me perdoe. Eu não sabia que minha fé estava tão viva. Aramasté. Viva! Fé viva e jamais. Quando eu penso aqui em cima, Deus, o meu Senhor, me mostra na igreja, entre vós, pessoas com sofrimento, pessoas passando por ataques satânicos. Eu intercedo lá em cima e vejo o safado sair pela porta. Estava ali em cima uma mulher sentada aqui, levantou e começou a sentir falta de ar. Deus não olha para mim. Quando eu olhei para ela, Satanás estava soco frequente no coração daquela mulher. Soco e mais soco. Ela estava quase dando uma parada cardíaca, uma AVC na igreja. Aí a hora da servida. É Espírito Santo. Arcanjo Gabriel vai até lá. Arranque Satanás do coração dessa mulher. Arranque ele da igreja. Em espírito. E assim aconteceu. Coloquei a mão numa pessoa que dentro da igreja, Deus mostrou um coração zero bala, novinho em folha. Para esse irmão, é fé viva, igreja. É você ter credibilidade, colocar a mão na pessoa e saber que vai ter êxito na hora. É um templo construído na pessoa de Deus. É estar pautado na palavra, na ousadia. Eu amo orar. Eu amo estar com a igreja. Eu amo estar com as pessoas necessitadas. Porque minha fé é praticada onde as pessoas sofrem. Onde as pessoas precisam de algo. De uma ajuda espiritual. Ajudar alguém a se levantar. Ajudar alguém a reconstruir. Mostrar aonde o libertário atravessa na vida de um casal, de um filho. Se algum dia eu tiver o privilégio de pregar nessa igreja, quero pregar sobre fechar a porta para Satanás. Porque a igreja em peso, todos nós da congregação, não só aqui, por onde eu tenho passado, tem que aprender a fechar a porta do adversário. Alguém pode dizer amém? O adversário, gente, ele não bate, não pede isso. Ele simplesmente entra. Mas só que nós erramos porque nós abrimos para ele uma brecha. Em Jerusalém haveria brechas no muro de Jerusalém. O muro estava cheio de brechas, cheio de ruínas. O povo vivia uma decadência tremenda. No será. Será que essa muralha aqui vai ser construída? Então o será não pode fazer parte dos homens e das mulheres de Deus. O Espírito, talvez, não pode viver entre vós. O Espírito será,
eu não sei, não pode viver entre vós. O Espírito tem que vir entre vocês, eu posso, naquele que me fortalece. Tudo posso nele. Esse tem que estar dentro de vocês dentro. Eu creio, eu acredito, eu vou na pessoa de Deus. Mas sempre ele tem que estar na frente do negócio. Dobrar o joelho, falar com Deus em casa, pedir a presença. Senhor, me dá a direção. Há coisas que você não deve pronunciar em palavras. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você quer viajar para uma cidade para pregar numa cidade. Sei que lá tem uma cidadezinha pobre, o pessoal está precisando de oração, de pregação, vou lá pregar. Abrir a boca e falar com Deus. Você não vai. No momento que você abre para o Senhor, eu quero ir lá em tal cidade pregar, porque isso, o adversário fala, epa, estou no caminho. A sua viagem é tribulação até chegar lá. Lá naquele lugar que você ia pregar, alguma coisa negativa vai acontecer. Isso, esse segredo é entre você e Deus. Sabedoria espiritual. Feche a boca e fale em espírito com ele. É em espírito. Senhor, eu quero fazer isso. O adversário não pode ouvir você falar determinadas coisas que você vai fazer. A igreja inconveniente não pode ouvir determinadas situações que você tenha que enfrentar. Porque ele vai entrar você querendo ou não. Ou vai tentar entrar. Mas se ele não sabe o que você vai fazer, é sua estratégia. O homem tem que ter uma estratégia, uma sabedoria de desequilibrar o adversário. Às vezes você carrega a Bíblia e ele nem sabe. Você ora, ele nem sabe. Mas se você começa a falar, amor, vamos na igreja, Assembleia de Deus, lá na Vila Boa. Pediu para me pregar lá tal palavra. Já liga o quê? O adversário também está de ficar olhando. Ele precisa perto de você para saber. Ele só de ouvir você falar, ele vai pregar isso, vai falar sobre isso, então vamos errar a palavra. Ele sobe no altar e fala errado. Ou ele sobe no altar e dá uma tremedeira tremenda nele, dói a barriga, ele gela, ele não consegue falar o que ele queria, porque ele fala carne, não fala do ensino. Já observaram que tem pastor que sobe no altar e prega carne? É porque um pastor vacilou em casa e leu um texto em voz alta, e estudou a palavra aqui para a igreja em voz alta, o adversário, que não é bom. Eu vou fazer esse cidadão pregar carne. A igreja entra vazia e sai determinada vazia. Porque a pregação do preletor da noite não tem contexto, não tem escritura, não tem alimento espiritual. Para se pregar uma palavra de Deus, se estuda com os olhos, não com a boca. Ore com a mente, não com a boca. Senhor, fala comigo que a igreja tem. Estudei 2 textos para pregar numa igreja que eu fui convidado, nova. João, Deus me mostrava João um sonho. Mas eu vacilei e fui ler a Bíblia aberta lendo. Agora está terminando, né? Já tem 2 minutos? 10 minutos. Quando eu saí da minha casa até a igreja, Deus tentou falar, a pregação não é. 1 Coríntios 13. Aí cheguei na igreja, meu Deus, eu não estudei Coríntios 13. É isso que Deus queria, pregar o que não havia estudado. É deixar o Espírito Santo agir. É a estratégia de Deus. Deus também tem estratégia. O Senhor Deus também engana o adversário sempre na sua vida. Ele te usa e engana o adversário. Tem que envergonhar sempre o adversário. Tem mais alguma coisa que tem que ler disso? Quem consegue ler mais aqui? Mais nada? À vontade? Amém. Quero crer que a igreja tenha aprendido um pouquinho. Eu sei que eu deixei a desejar para a igreja. Mas eu peço, irmão, me perdoe em nome de Jesus. É a primeira vez, eu espero que seja a última também. Isso não é fácil. Vim aqui selecionado para o dominical, não quero história. Me manda pregar, que eu faço o maior prazer, que eu amo pregar. Porque o caminho é longo. O Espírito Santo toma conta. E quando eu prego, eu não prego, é o Espírito Santo. Quando eu estou no altar, não sou eu, é o pastor violado. Ele solta mais. Eu sou Marciano, meu nome. Mas eu sou violado do Senhor Jesus. Esse é o nome que Deus me dá quando eu estou íntimo do altar. Pode procurar em qualquer dicionário sobre a terra. Piolate você jamais vai encontrar. Senhor, chegou em mim e disse, Piolate, venha a Ramanai. Deus me colocou esse nome.
É por isso que eu amo estar no altar. Mas me chamam mais para dar escola, porque eu não dou conta. Já vi que não é o meu caminho. Mas eu quero que vocês aprendam. Este é o coração de fé viva. Coração de fé viva. Amém? Fé viva. Você vai fazer um teste. Põe a mão numa pessoa, que todos vocês que batizados sabem, tem o dom da oração, tem o dom da cura. Jesus entregou, quando você foi batizado, nas águas. Todos têm. Só porque a fé emocional fica aquele dedo. Será que eu posso com a mão? Olha o será de novo. Fé viva, amado. Você foi batizado nas águas, tem essa autoridade. Falar em língua diferente, não é língua diferente, mas diferente. Não pronuncie a palavra oi, bicho, tal coisa. São palavras morais e imorais lá de fora. O crente fala, irmão, filho. Eu gosto de chamar as pessoas de filho, seja velhinho ou novo. Filha. É com carinho. Sentir amor com quem está vendo. Amar as pessoas que estão na igreja. Amar as pessoas que estão lá fora. É difícil, não é? Com a fé viva, não. Com a fé viva, quando você começa a orar, a sua oração dura 3, 4 horas sem parar. É só você ter fé viva. A mente sua abre e começa a sentir o sofrimento lá fora. Está na hora? Vem cá. Igreja, que Deus possa abençoar a todos. Tanto a vocês como a minha vida. E me perdoe se eu não falei o que vocês queriam ouvir. Se eu não soube falar o que vocês veio buscar. Repeti só pela última vez. É a primeira vez. Quero crer que seja a última vez, né? Que Deus abençoe. Fique esperando, Jesus. Não recebeu o Senhor? Obrigado. Jesus do céu. Amém, irmão? Aproveitando que você está de pé. Somos corpo da liberdade do sábio, total e edificados, unidos. Eu sou